não vai acrescentar muito ao que vocês já viram, mas, bom, sempre é bom, né? Vocês são muito bem-vindos aqui no IQ. E eu falei para vocês que eu ia provocar uma pergunta: quem somos? À medida que a gente fica ali, a gente se preocupa, né? Com o nosso papel, quem somos nós, e a gente precisa saber quem a gente é. É um trabalho, levou muito tempo para levantar toda a genealogia do Reinhold, e vocês da escola do Reinhold, nós temos aqui uma referência importante para a nossa origem, porque ele foi fundador do Instituto de Química. O que vocês não sabem é toda essa trajetória do Reinhold até Lavoisier. Nos dá a história, a nossa história, desde o início da química praticamente como ciência. O Lavoisier, depois que foi guilhotinado, o Napoleão Bonaparte, ele criou o colégio, a escola politécnica, e depois o colégio da França. E nessa escola passaram os grandes, Lagrange, Laplace, Vauquelin, Delaunay, gente pesadíssima, que realmente edificaram a química. Especialmente o Vauquelin, e juntamente a influência do Leibniz na Alemanha, eles formaram o Stremeyer na Alemanha, e aqui nasceu duas correntes importantes até chegar ao Reinhold. A corrente do Meiring, Werner, Limbricht, Beckmann, Wernicke, que foi o orientador do Reinhold verdadeiro, e o nosso Reinhold. Então, em termos de genealogia, somos discípulos de Wernicke, Beckmann e tudo mais. Né? E do outro lado temos o Bunsen, famoso, Kolbe, Schmidt. Isso aqui é uma coisa impressionante quando vocês abrem a genealogia dele, é impressionante realmente. Vocês vão ver as dúzias Nobéis que saíram daqui. Depois o Ernst e o grande Alfred Werner, e que orientou o Pfeiffer. O Pfeiffer não foi orientador direto do Reinhold, mas foi o mentor, a pessoa que esteve com ele a vida inteira e que tornou o Reinhold realmente a pessoa que ele é. Então o Reinhold tem duas influências, a maior é do Pfeiffer, sem dúvida. Bom, essa é a genealogia nossa, minha de vocês. Mas tem um nome aqui importante, Heinrich Carrot, que está aqui no meio, porque não está nesse diagrama, mas ele teve muita interação com o Bunsen nessa época, e é o avô biológico, e o avô, a inspiração, a grande fonte é um modelo, a inspiração para o Reinhold. O Reinhold é basicamente, eu diria, os sonhos do Carrot, da pessoa que moldou a personalidade do Reinhold. Mas por que eu falo do Carrot? Por que é importante que vocês conheçam o Heinrich Carrot, ou Carrot, né? Porque ele é o pai da indústria química moderna, não é pouca coisa não. Isso aqui não é meu livro, é um livro já escrito que considera Heinrich Carrot como quem deu início à indústria química no mundo. Não é pouca coisa. E ele é o avô do nosso Reinhold. Então, nosso passado vai muito além. Mas quem foi esse tal de Heinrich Carrot? É incrível a biografia dele. O Heinrich Carrot, ele fez a síntese da alizarina, o primeiro pigmento sintético que veio substituir o pigmento extraído da planta, que era das raízes das plantas na época, e com isso houve uma ruptura. Os químicos passaram a produzir cores, não sem extrair de plantas. Logo depois ele fez o azul de metileno, e o azul de metileno fez um sucesso enorme na medicina, em todas as áreas, é usado até hoje como corante de células e muitas coisas. Ele fez montes e montes e montes de corantes, mas vocês vão dizer, puxa, mas por isso que é o pai da indústria química? Não. É que corantes foi uma ruptura de um processo que era extraído em plantas.
e ele fez sintético. E para fazer isso tem que saber química e precisa de insumos. Então, toda a indústria química, a produção de insumos, hidróxidos, bases, etc., sais e solventes, tudo isso cresceu no entorno da indústria de corantes. E aí nasceu a indústria química moderna, com o Heinrich Carreau, que é considerado o fundador científico da BASF. Ele mudou a cara da BASF quando ele entrou, era uma empresa pequenininha e se tornou uma gigante que passou a mover a própria Alemanha. Então, ele transformou a Alemanha na potência química que ela é e foi na época dele. Sempre a Alemanha foi uma potência química. E o nome é Heinrich Carreau. Eu descobri esse nome por acaso ao trabalhar com os rejeitos que iam para o lixo, nada mais do que os corantes originais sintetizados por eles, que estavam nas velharias do Velho Pitombo e o Instituto ia descartar. Aí eu falei, nossa, isso é fabuloso. Toda a história da indústria química está nessa coleção que está comigo, tem todos os frascos. Né? O Instituto até hoje ainda não se dignou a fazer uma estante, um mostruário, alguma coisa. Está lá jogado no bloco 2, lá no fundão, e um pouco está comigo. Mas é uma memória fantástica. Quando vocês entram na vida do Heinrich Carreau, vocês se assustam. A visão que ele tinha. Ele, quando começou a fazer corantes, ele começou a interagir com a universidade e interagiu com a nata, desde o Bayer, Buller, todos os grandes químicos da época. E eram parceiros da BASF. Então, a Alemanha sempre teve uma interação forte com a indústria e com os grandes cientistas de indústria. Ele começou essa história. Na BASF, ele foi a pessoa que estimulou a produção de patentes, porque ele viu que a ciência pode dar lucros. E a BASF se tornou uma potência por causa disso. Ele patenteava tudo. Ele trouxe riquezas para a BASF. Então, é um personagem muito importante, né? E nós estamos na descendência dele. Então, parte da criação da indústria química está no nosso sangue, queira ou não, tá? Por essa descendência. Mas é uma vida muito longa, muito extensa, muito rica, né, para falar tão pouco. Ele tem todo o contexto do que é uma indústria de corantes, como isso impactou o mundo, né, e o que o mundo é antes e depois dele. É totalmente diferente. Realmente, a química, a indústria química de produção nasceu com ele. Então, e qual a ligação com o Weinberg? Ele é o avô do Heinrich. Então, aqui nós vamos ver o Carreau, a filha, a Edith Carreau, e ela é a mãe do Heinrich Heinrich. Aqui a família toda. Carreau, a Edith Carreau e o Heinrich Heinrich. Por isso que é Heinrich Carreau, Heinrich Heinrich. Manteve, né? Dá para sentir a influência. Mas é uma história belíssima, né? Que os químicos e os engenheiros não sabem disso. E que os materiais que ele sintetizou estão lá no bloco 2, jogados lá no fundão. Mas estão lá. É algo que eu preciso catalogar e levantar a história disso. A gente diz, grande coisa, história da indústria química. A indústria química mudou o mundo, mudou tudo. Com a produção de insumos, com toda essa movimentação que ocorreu, ela alavancou todas as outras áreas, polímeros, área de cerâmica, materiais, metalurgia, tudo. Tudo isso vem da época do Heinrich Carreau. Tá? É isso que eu queria contar para vocês, é muito importante. Então, nessa sequência aí veio o nosso Heinrich, que vocês conhecem. O velho Heinrich, né, também veio para cá, com toda uma história que vocês já conhecem, e chegou até, além de criar o curso de Química e fazer todas as coisas belíssimas que o Senise já relatou, um detalhe pequeno, que vocês conhecem a história do Heinrich, só depois que ele está aqui.
porque o Herbert era uma pessoa tão fechada, ninguém sabia absolutamente nada, quase nada, do período que ele esteve na Alemanha. Nem o próprio Senise, que era o aluno querido dele. Então se perguntava para o Senise: quem orientou Herbert? Ele olhava para mim e não respondia. Onde está o material que o Herbert produziu na Alemanha? Quem lhe orientou? A resposta era vazio. Ninguém sabia, ninguém sabe. Eu arranquei isso com essa pessoa, o Max Bischoff, que me encontrou na literatura e queria saber sobre o Herbert, e ele levantou toda essa genealogia do Herbert para mim, em conjunto, meu historiador, e eu ganhei isso de presente dele. Depois não tive mais contato com ele. Mas eu publiquei esse trabalho na Química Nova e fui além. Aí eu fiz toda a história do Herbert na Alemanha, as teses que ele orientou e o que ele fez lá. É incrível. Tá? Então, quem quiser conhecer a história do Herbert, tem que pegar o livro do Senise, que está aqui, né, que conta a história do Herbert no Brasil. E esse artiguinho que eu publiquei conta a história do Herbert na Alemanha. Agora se somam. Vocês podem conhecer tudo sobre o Herbert e se encantar, realmente é incrível. Uma pessoa que passou por todas as áreas, educação, cultura, só não fez poesia, o resto ele fez tudo. Uma pessoa incrível. Né? Esse é o nosso velho Herbert. E agora você sabe um pouquinho mais de vocês. Vocês sabem como começou a nossa ligação, não é só com a química, é com a indústria química. E temos coisas muito importantes, é muita coisa para falar. Então, e o Herbert chegou a presidente da SBPC, não é pouca coisa não. Depois dele, nenhum químico chegou a essa posição. Ele tinha realmente postura e importância e impacto na nossa sociedade. Aí, quando ele veio aqui para a USP, isso aqui são recuerdos. O curso de Química começou na Faculdade de Medicina, lá na Doutora Arnaldo, não era lá na Glete. E 4 anos depois mudou para, 3 anos depois mudou para a Glete, um prédio construído especialmente para abrigar a Química e abrigar a Geologia e Ciências Afins. Então, os gletianos estudaram aqui. E isso em 38. E 2 décadas se passaram, né? E nesse período, então, a primeira turma, uma das primeiras turmas que formamos, que é uma foto clássica que todo mundo conhece, está aqui o Herbert, aqui o velho Senise, o Ernesto Gisbrecht, o Giuseppe Tilento e outros que a gente tem menos contato, mas essa é a primeira turma da Glete, da escola do Herbert, e aqui o Sr. Hauptmann. Né? E aqui em 64, quando estavam construindo a cidade universitária, aqui o conjunto das químicas, era um lamaçal incrível, né? Era uma coisa incrível, mas estava quase pronto, né? Não tinha história de geografia ainda, mas estava aí, a gente estava quase pronto. Né? Essa é uma foto antiga. E aí, o que aconteceu? Em 67, né, já estava praticamente viável a mudança, ou ocorreu a mudança para a cidade universitária, e o curso de Química do Herbert, da Faculdade de Filosofia, foi o centro. Né? E a esse curso se agregaram as cadeiras da medicina, de Química da Medicina, odonto, medicina veterinária, física, escola politécnica e alguns avulsos. E formou-se então o Instituto de Química, que nós estamos comemorando, então, e vocês fazem parte desse instituto, não apenas da Faculdade de Filosofia, mas desse conjunto muito mais amplo que pega docentes de várias e várias áreas. Então, essa é a característica do nosso instituto, que é muito diferente da escola do Herbert. Agora nós passamos para uma fase em que nós tivemos contato com profissionais de várias áreas e o nosso curso foi mudando aos poucos, ganhando
outra personalidade. Essa é a história que você já conhece. E aqui, da junção de todas essas unidades, nasceu o Instituto de Química. Essa é a primeira turma de ingressantes de 67, tem 2 membros famosos aqui, né? A Viviane, eu estou aqui. Esse quadrinho que está aqui deslocou. Aqui sou eu. Viviane, onde é que está você? É mais gordinha. Do lado da Yoko. Ali? Te ajuda aqui. Onde que você está, Viviane? Eu não sei. É que hoje em dia eu sou esquelética, mas esse que é No meio. no meio. Voltando Isso. pra cá. No meio. Essa é a gorducha aqui. Bom, jamais iria acertar, jamais. Mas é bom ver, né, a primeira geração aqui com a gente. E essa foi a primeira turma de químicos. E a turma é depois dos formandos que se encontraram 25 anos depois, em 95. Né? Eu não consegui reunir todo mundo, mas fiz o melhor possível. E muitos que eu contatei já não tinham mais disposição de voltar para a escola. É triste. Né? Mas esses vieram estudar na universidade. E é muito difícil a gente ter contato com quem não está mais na química, achando que não tem nada a ver. Tem, porque é a escola mãe. A pessoa tem que saber a sua herança, o seu cargo, todo o seu pacote genético científico, para saber da responsabilidade que tem no mundo. E não é tão pouco, né? Tá? Mas nós vamos fazer um trabalho melhor no ano que vem, né? A gente vai trazer esse pessoal. É difícil. O química é sempre muito relutante, né? Mas foi essa a primeira turma de ingressante. Depois, em 84, já bem bastante tempo depois, nós nos reunimos de novo para comemorar o 50º da USP, não do Instituto, da USP. E aí um conjunto de docentes, alguns estão aqui agora, eu conheço ali, está aqui, né? Tem o Hans, o Sr. Hans Fiedler, tem o Hans Leiber, estou aqui. Enfim, essa patotinha se reuniu para levantar a moral do pessoal e comemorar o 50º aqui no USP. Foi muito legal, foi um ano muito bonito. Criamos todo um material que hoje está na parte do acervo de história do Instituto de Química, mas vem tudo dessa época, né? Conjunto de pessoas. E em 84 fizemos coisas belíssimas. E essa pessoa está aqui hoje. Né? Eu jamais ia, ela fazia pós-graduação comigo, eu tinha uma ceramista no grupo, não podia deixar passar barato, batido. Então ela teve uma incumbência fazer um trabalho de arte cerâmica para comemorar o centenário. Ela fez, ela e o Armando fizeram um trabalho belíssimo, belíssimo, que está agora na biblioteca. O pessoal passa por ele, ninguém sabe o que é, mas está lá e tem uma plaquinha, né, com o nome da Lisete. Muito legal. São as memórias que ficam. E a gente não pode deixar barato, não, porque esses momentos ficam na história. Mas ela não parou aí, não. Esse que parou, tem mais coisas. Essa não. Ela não para, não. Mas foram momentos belíssimos. Aqui está o Hans, o Cole, o Walter Cole, os Sinistros. Né? Aí, comemorando o 50º da USP. Foi muito legal. 84. E nessa época as fotos do velho Simão Matias, que tornou-se um ícone na história da química, o pai da história da química brasileira, muito respeitado, formou muitas pessoas nessa linha, o velho Matias com Sinise, também nessa mesma época. Aqui o Rudinho, aqui está a Vera, o Hans, e a Blanca, lembra da Blanca? A professora Blanca, uau! Ela está aqui, ó, a professora Blanca, fantástica. O Liana, né? O Livato, o Cláudio. Então, essa é a equipe da época que fez o 50º da USP.
sou um fotógrafo. Mas, quando a gente olha para isso aqui é o Anatoly, o marido da senhora. Bons tempos, bons recuerdos. Mas a Vera, o Hans, o Livato ainda estão por aqui, o Cláudio também, e a Liliana também. O tempo não passou, não, estamos aqui. Tá? E as memórias da senhora Branca continuam. Fantástico. Muito legal ver a Branca aqui. Aqui recuerdos também do tempo que era tudo assim, tudo era festa. Qualquer motivo era motivo, aniversário, todo bandão ia lá para as casas, comer bolo e fazer festa. Né? E aqui nós temos a nossa Lisete, o Ernesto, o velho Pitombo, a Vitória, a Ana Ferreira está aqui, né? A Miluaco, tanta gente, a Denise, a Luca, um monte de gente. O Hans, também, a Elizabeth de Oliveira, tanta gente. Espero não ter esquecido alguém. Eu acho que era a festa de fim de ano. Mas foram épocas interessantes, né? Por isso que a gente guarda todas essas boas lembranças e momentos que não voltam mais. E mestres também, como Pitombo, que, puxa, deixa saudades, o Ernesto, a esposa, a Estreia. Né? Muito legal, bom tempo. Naquele tempo a máquina tem péssimo foco, então não é culpa do fotógrafo, não. Alice, secretária, Alice, secretária. A Alice, né? Aqui a Alice, cadê a Alice? Aí no meio. Aqui, a Alice, né? Alice falecida, triste. A Alice é um exemplo incrível, que começou a vida no Instituto e passou a vida até ela passar para o outro. E passou a vida, dedicou a vida, a alma ao Instituto. Mesmo depois de aposentada, ela vinha, ficava aqui, não deixava passar nada para lá. Uma pessoa que acompanhou a vida institucional, especialmente do departamento. São belos tempos. Ter Dalva aqui, tanta gente, nossa, bons tempos. E aqui nós temos algumas fotos, vai como sua velha Pitombo, o Atílio, que se lembra dele, muita falta, meu arco, Tocoro, a Elizabeth de Oliveira. Nossa, bons tempos. E aqui é o Odenberto. Essa foto criada do Paraná, ele foi fotógrafo. Mas é muito legal. E é bom ver o velho Pitombo aqui. Muito bacana. Aqui uma foto do Ernestão, olhando para cima, procurando aviãozinho como sempre. Eu bem que não estava dormindo. Não estava dormindo, mas a gente segurava para cima. Aí, numa das comemorações, ele ganhou um aviãozinho dos alunos. E ele nunca soube por quê. Nossa, muitas vezes foi um aviãozinho. Saudades, né? Muitas saudades de pessoas como o Ernesto, realmente não tem mais. É muito marcante. E marca realmente épocas e gerações. E então, nós estamos agora, né? Esse mural vocês têm que ver depois da saída. Todo mundo tem que passar lá e ver essa obra-prima da Lisete, o Armando e da Arcanjo. Nossa, uma coisa espetacular que persiste, vai persistir séculos. Você vai ter um século, alguém vai falar, nossa, Lisete fez isso. É assim que a gente se torna eterno. Muito importante. E isso é muito bonito. A minha única contribuição foi ter cedido alguns becos a Emaers para ela mudar a cerâmica. Mas eu tenho um dedinho aqui. Os becos e Emaers eram meus. Mas é um quadro belíssimo, que depois a Lisete conta para você. Mas segundo a Lisete, ela quis retratar o Heidegger olhando para o horizonte, para o infinito, olhando para o futuro. Era isso, Lisete? Então, a visão do Heidegger olhando para o futuro. Muito poético, né? Muito bonito. E está aqui, muito bem comemorado, o 50º centenário do Heinrich Heydrich. Agora vocês têm que pressionar a Lisete a fazer um trabalho para comemorar esse evento. Isso. É uma peça cerâmica assim, daquelas.
a gente acha um lugarzinho bonitinho para pôr. Mas o mais bonito é o ano que vem. Tá? Isso vale a pena pensar seriamente assim, temos que comemorar essas datas. Isso fica, está bem cuidado, está bonito. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, mais uma contribuição, uma lembrança, um trabalho belíssimo da nossa Luizete. Nesse ano tivemos uma comemoração de peso, muita gente, e teve a família do Heimut, enfim, muitos discursos, foi muito legal. Foi um ano muito importante e muito marcante também. Tem várias fotos, mas já era. Aqui é o pessoal mais antigo mesmo, né, que veio para o centenário do Heimut. Aqui o Velho Peixoto, que está aqui, tanta gente que já não estão no instituto, mas estão vivos. Peixoto também, né? Aqui é uma foto que está a Ana Ferreira, aqui, ela está aqui, a Ana, o Matias, a Celise, aqui o irmão do Renato Tchequinho, o Tchequinho ainda está vivo, o Renato Tchequinho, já um sim, né? Mas ele está bem, ainda está vivinho, aqui o irmão dele, aqui está a Ralph a Lara, o Ernesto Gisler, enfim, toda uma geração que deixa saudades. Mas tem a Ana aqui inteira ainda. Essa é a turma, 40 anos de formatura. 40 anos, como vocês. Ai, É de 87, é de 47. Turma de a turma 47. da Glete, os 40 anos gletianos. É verdade. Então, Da primeira turma, são 3 aí. nós vamos precisar de uma foto depois E a de vocês Jandira. para colocar nas comemorações. Um bom fotógrafo que tiver. Aí tem 3 da primeira turma, que é o Simão, o Matias. O Matias Civil E a Jandira, e a Jandira. do lado do Ernesto. Quem é essa senhora de Aqui? branco aí no centro? Uau. É a esposa do Marco Aurélio. Ela acho que também foi aluna aqui. Estava cuidando assim. Não, a esposa do Marco Aurélio. Pois Que não lembro agora o nome dela. Saudades. Bons tempos. Também isso que eu não bloco do meio, né? Você já conhece o local. Ok. Aqui em 2001 fizemos a homenagem ao Sinise. Ele foi homenageado pelos alunos, fizemos uma semana da Química. Ele foi escrita a biografia dele pelo Cone, ele lançou um livro. Nessa época eu era chefe do departamento, então eu tive que parte homenageá-lo também. Foi muito legal, muito bacana. Bons tempos. E em 2006, o Senise lançou esse livro que não está sendo mais editado, é uma pena, né? Mas é a única referência que nós temos do IQ antes de ser o IQ, porque tem toda a memória gletiana, antigos formados, a história dos grupos, mas até o IQ. Depois que começou o IQ, em branco, não tem mais nada. Alguém tem que escrever esse livro ainda. Aliás, tem. Com a Liliana nós escrevemos quase um livro do IQ. Está lá na biblioteca, é o exemplar único. Mas para 84, né? Trazer para cá. Mas existe sim o livro do IQ, né? Escrito pela Liliana. Está lá na biblioteca com fotos da época também. Né? É muito interessante. Mas a gente precisa escrever isso aí. Porque se o Senise não tivesse escrito esse livro, hoje a gente não ia conhecer nada sobre o que veio antes. Era a única chance, é incrível, né? Como é importante alguém lidar com história e documentar fatos, ou achar que isso é coisa passageira, não. Porque as gerações mudam e um dia alguém vai perguntar, mas como é que começou isso? É bom, né? Ter esses livros. E nesse livro está o nome de todos vocês. Todos vocês estão listados nesse livro. Né? É legal. A gente está lá, a gente existe. E o Senise é perfeccionista, não deixou passar nenhum, tá? Perfeito. Quando eu e a Liliana escrevemos o livro de centenário, pegamos aquele puxão de orelha. Ele olhou para mim e falou: vocês esqueceram fulano. Eu falei: uau!
mas tem uma razão. É que nós fomos pegar os nomes dos alunos da Química lá na Faculdade de Filosofia, pegando o livro de atas, porque depois que virou o Instituto de Química, toda a documentação ficou na filosofia, não ficou aqui. O Instituto começou do zero, sem nenhuma lista de alunos, zero, absolutamente zero, né? E não havia uma lista de alunos do Instituto de Química, não havia. E foi terrível, então foi um trabalho realmente que a Liliana, a equipe, nós fomos na filosofia, os alunos foram lá, um por um, e pegamos todos os nomes que estão nesse livro aqui. Não foi a Celise que achou, não, fomos nós. Nós compilamos o nome de todo mundo, inclusive de vocês, porque não estava no Instituto. E a partir daí o Instituto passou a ter uma fichinha de alunos, não tinha. Porque depois ficou, na parte computacional, ficou computadorizado, ficou mais fácil. Mas no tempo que não tinha computador, era na mão. E quem fazia isso era a secretária, e era livro de ata. Não tinha memória nenhuma. Não. Então fizemos esse trabalho insano e levamos a mar bronca. Vocês esqueceram, fulano. Falei, meu Deus, esqueceram. Porque não havia nomes. Mas com toda razão, tinha que dar bronca mesmo. Esquecemos nomes. Mas foi porque um a um na lista de formandos. É por isso que vocês estão nesse livro aqui, porque sempre foi fácil, não. E agora não, agora está tudo informatizado, se fazer clique, tá, sai direto, tudo direto. Mas até 84, vocês também não existiam. É terrível, né? Era assim. Nós temos que fazer todo esse trabalho e não foi em vão, porque agora está documentado e a gente olha com o maior orgulho, né? O que ficou, está lá na biblioteca, não foi em vão. Nós criamos a história que não existia e agora está bem documentada pelo Senise. Fantástico. Esse livrinho está difícil de achar, mas pode xerocar, copiar e tomara que apareça alguém que coloque ali na internet, tem acesso, mas eu não achei. Não sei se ele tem. Tem? Ah, que bom. Passa para nós colocar o link. Mas precisa, sabe? Porque a gente resgata a memória, a gente não dá muito valor a essas coisas, mas o tempo passa. E um dia o tempo cobra da gente. Então é importante ter memórias. E também porque a memória nos faz pensar nas coisas, nos valores, nas coisas boas e ruins, né? E nos velhos mestres, aqueles que não estão mais aqui, mas deixaram um pouquinho de si em cada um de nós. Então é muito legal. Esse livro é fantástico, é muito fantástico. E graças a Deus, o Senise fez esse livro. É o único que ele fez na vida. Ele nunca produziu um livro, nem de analítica. Foi o maior mestre da analítica, não deixou um livro, nada escrito. Aliás, ninguém do IQ, nem o Ernesto, nem o Tinento, nem a Blanca, nem um grande mestre nosso deixou um livrinho escrito. Triste, né? Então, não pode, a gente tem que deixar alguma coisa, bom ou ruim, não importa, mas marca a época, marca a história e marca pessoas. Os livros, como as esculturas, são eternos. Né? A gente sempre vai lembrar da pessoa, são eternos. Então, pense nisso a respeito, tá? Então, esse livro é muito especial, muito carinho. Bom, tem que falar hoje, né? No nosso IQ hoje. Me pediram para falar que é IQ hoje. IQ hoje é a mesma coisa que vocês conheceram, não mudou muito, continua do mesmo jeito, no improviso. Quando se marca um cerimonial desse, eles vão começar a reformar, quer tapete, quer tudo, mas é assim, né? Mas eu não vou reclamar, não, porque eu fiquei contente, eu fui o maior crítico do IQ, porque apresentava uma sala dessa numa condição deplorável. Então, pelo menos estão refazendo estofados e já estou melhorando um pouquinho a sala. É bom, né? Eu não vou reclamar, não, acho ótimo. Mas é bom que o Instituto faça isso e mantenha, né, a sua qualidade. Ele continuou com 120 docentes, como sempre teve, ela cresceu um pouquinho, depois recuou. A Química Fundamental continua responsável pela formação do químico,
E o curso agora tem, além do bacharelado, modalidade tecnológica, a modalidade ambiental e biotecnológica. Então tem várias modalidades que vão surgindo, desaparecem e integram o departamento de Química e Bioquímica. Mas não mudou muito, exceção da ambiental, que foi uma iniciativa importante numa época em que as questões do meio ambiente e as questões ambientais estavam explodindo. Isso foi no início dos anos 2000. E eu era chefe do departamento, me jogaram uma bomba. Implantar um curso de Química Ambiental, contratando 13 novos docentes e fala, se vira, né? Só que o curso começou sem nenhum docente dos contratados. E o curso estava andando, nossa, uma loucura. Mas batalhamos, brigamos e contratamos, colocamos os 13 novos docentes e o curso cresceu. Hoje é um curso já bem consolidado, muitos grupos de pesquisa, muitas publicações. Então, o Instituto tem feito um bom papel nessa área ambiental que surgiu no ano 2000. Introduziu-se também o curso de diurno e noturno, porque havia uma militaria muito grande de que o nosso aluno era prejudicado, porque enquanto o pessoal das outras escolas fazia à noite e conseguia emprego, os nossos alunos não tinham essa chance. Então, criou-se o curso noturno para também facilitar a vida profissional dos alunos. Com o passar dos tempos, os cursos foram quase se unificando. O noturno é um pouquinho mais longo, 5 anos praticamente. O diurno continuou 4 anos, com o mesmo perfil. O curso agora está um pouco mais light para nós, antigos, para a nova geração, está puxadíssimo, mas para a gente, normalmente eu olho por aquilo e falo 28 horas de carga horária, não tem para 40. Né? Hoje eles reclamam, é muita matéria, não dá tempo de frequentar o clube, de fazer jogos, etc. Né? E reclamam, que é muita coisa, mas nossa, não é 40 horas. E agora é só 28 ou no máximo 30 horas. Mas tem uma coisa, né? Também na época atual é muito mais fácil. É tudo clique, internet, Google. Então é muito fácil se comunicar, é muito fácil ter acesso à informação, as coisas são mais rápidas. Então eles têm razão, é um outro tempo. E é o tempo deles. Então, não é crítica não, é certo mesmo. Eles estão vivendo bem no momento. E são sérios, são bons alunos, bem diversificados, bem diferentes da gente, olham para um cenário muito distinto. O único ponto ruim, não tem muita vinculação com a escola, não tem ligação. Não são alunos que, como vocês, estão aqui voltando a casa e ficando felizes de viver os amigos. Está cada vez mais difícil, fica um pouquinho mais despersonalizado, mas não é por culpa deles, não. O que aconteceu é que o corpo docente se expandiu, se diversificou muito. Nós já não temos, até o tempo de vocês, praticamente todos os docentes eram ex-alunos. Então, a história se passava quase por tradição, que era de um ex-aluno para um ex-aluno. Mas agora não, ex-aluno é raridade no Instituto, e o Instituto tem uma visão muito mais ampla. Né? Nada contra também, tem que ser assim, tem que ser aberto. Mas não pode deixar morrer também a memória, a história. Tem que ser meio termo, né? E o nosso aluno só vai sentir o gosto da escola quando souber que é parte dela. Isso que eu estou falando para vocês, os nossos alunos não sabem. Eu nunca até hoje, no Instituto, tive chance de falar sobre o Instituto. Nunca, na minha vida. Eu falei fora do Instituto muito, mas aqui dentro não. É estranho, né? Mas, professor, nós também não tivemos isso na nossa época. Mas porque o ex-aluno passava naturalmente. A própria convivência passava. Né? O que eu estava pensando aqui é que o senhor tinha que fazer isso para todas as turmas. Eu sei, não, eu tenho isso na consciência, mas não é a consciência do corpo docente atual. Então, é meio estranho. Eles sabem que eu lido com essa área, então é meio estranho. Né? Mas eu respeito também, porque é uma outra época, são outras mentalidades, outras pessoas.
e as pessoas que erguem a bandeirinha, vamos trazer os alunos, já não existem tantas pessoas mais, né, Liliana? Então a gente, enfim, tenta fazer. Também não é tão importante. Mas o fato de que o aluno tem que ter a sua identidade, isso é fundamental, porque é o único vínculo que ele tem com a escola, seja com os docentes, seja com a escola, que deu uma profissão a ele, ensinou ele a pensar quimicamente, segundo Harvard. Então, isso já não existe mais, infelizmente, e é por isso que é difícil de falar de história, de passado, porque as pessoas falam, essa coisa do passado, o que eu vou saber? Não me interessa saber disso. Talvez não, né? Talvez nem precisa, mas criar uma identidade eu acho importante, porque quando a gente se forma, a gente se sente órfão. Você é jogado no mundo e você quer saber. Oi? Professor Toma, eu durante a graduação também não tinha conhecimento dessa história do Instituto. Eu passei a ter um contato maior com a história do Instituto durante a pós-graduação. Eu tive a enorme felicidade de ter orientador, o professor Tilento, que tinha um contato muito próximo de toda a história do Instituto, então eu tive esse aprendizado da história da química. Ele foi orientado pelo professor Hauptmann. Então, eu ouvi do professor Tilento a história do Instituto de Química, mas durante a graduação, para falar a verdade, era desconhecido para mim. Eu já pensei sobre isso, mas na realidade nem precisava, porque os professores eram ex-alunos, e a gente fazia tantas piadas dos velhos mestres que a história corria sozinha. A gente conhecia tudo sobre a Planck, tudo sobre as coisas. Era o nosso assunto do dia a dia. E essas coisas permeavam, né? Era uma coisa natural. Então eu não sentia falta, porque a gente ouvia falar tanto da Planck, das coisas características, que a gente estava vivendo a história. E os nossos mestres estavam lá. Mas hoje não mesmo. Né? E também tem que ser assim, porque o professor não tem que, enfim, se imbuir de toda a história que não é dele. Né? Mas uma palestra de 2 horas precisa. teria sido útil para situar, porque naquela época a gente não tinha internet para buscar informação. E talvez nem todos tenham tido talvez eu não tivesse tido a curiosidade de ir para a biblioteca e buscar essa informação. Então, talvez uma palestra introdutória, alguma coisa assim, nos primeiros anos, tinha situado melhor. Eu tive a consciência do que era o Instituto de Química na pós-graduação e não antes. Concordo. Mas sabe o que era muito presente, eu acho? Era assim, a tradição. Sim. Isso sim. Existia uma coisa assim de compromisso, de uma coisa muito fundada. E só olhar para a cara do Celise e você via história. Isso sim. Uma coisa muito fundada, muito sólida, muito séria. Então havia essa cortina de fundo, mas especificamente a informação talvez tivesse sido. Mas a gente acabou assimilando muito, né? Indiretamente, eu concordo, poderia ser melhor. Acho que é mais fundo. É a identificação. Acho que até a turma de vocês, a minha, dele, da Liliana, a gente se identificava mais com a escola. Que a gente não vê nas gerações mais novas. Porque também os professores perderam, porque muitos deles não têm uma história. Ana Maria, mas eu acho assim, houveram muitas contratações de docentes que não eram originários do Instituto. Então, eles não tinham essa história. Então, a identificação. Eu conheço, por exemplo, chego aqui, eu conheço você, conheço o Roma, conheço várias pessoas, alguns até mais recentes. Mas tem uma nova geração que eu nunca vi e não eram originários do Instituto, não são meus colegas nem nada. Então eles perderam, eles não têm essa vinculação histórica. Não, mas a gente dá aula para várias entidades, né, unidades aqui da USP, mas, por exemplo, a Escola Politécnica, os alunos deles têm uma identificação com a escola que é, assim, impressionante. Então, tudo neles está escrito poli, o casaco, o estojinho, tudo. Aqui no Instituto, eu acho que ao longo desses anos, a gente foi perdendo. Mas a questão não é tanto de ser docente daqui ou de lá.
tem que estar na preocupação do Instituto de passar a mensagem da origem, da história, independente de quem seja. E para ele perceber onde ele está. E é importante passar para o corpo docente a importância de ter essa cultura. Isso está um pouquinho difícil, né? Mas é por causa disso que nos últimos 20 anos, desde o cinquentenário, eu tenho sido um coletor de histórias. Se vocês quiserem saber sobre a vida do Heimat, é só ver Química Nova, meu nome, vocês vão ver uma lista de papers. Se vocês quiserem saber Gisbert, é uma lista de papers. Então, uma série de docentes que marcaram época está lá na Química Nova, eu escrevi. Né? E eu estou escrevendo um artiguinho agora sobre a tabela periódica, que eu vou falar também aqui. Mas tem que marcar, porque não é a tabela em si, é que aquilo tem história por trás. É um motivo para falar do Heimat, falar de tanta gente. Né? Mas, infelizmente, esse é o problema que estamos enfrentando hoje. A identidade está se perdendo, sim. Só um comentário. Eu tenho uma lembrança muito viva do professor Simão Matias. Sim. Ele nunca foi nosso professor, mas nos deu vários seminários. Ele era a história viva, né, do curso de Química. Né? Pois é, ele não foi nosso professor, mas eu tenho uma lembrança muito intensa dele. Então, eu acho que precisa registrar. Lembro muito dele nos seminários, palestras, falando do curso, né? Da história. Faz falta o velho Matias. Porque essa entrar na sala do Matias era uma aula de história. Era incrível. E eu acho, aproveitando a fala dele, eu acho que a gente tem que registrar que tem o Centro Simão Matias da PUC São Paulo e que tem colegas nossos produzindo. Eu mesmo escrevi um artigo sobre as minhas pesquisas recentemente, a convite sobre a vida do Simão da Helena, da professora Maria Helena. Sim. Ah, Maria Helena, sim. Isso. Mas são velhos tempos. Tomara que volte um dia. Professor Petralhani, o que aconteceu com ele? Então, Petralhani até acho que uns 5 anos. 5 anos atrás. Então, ele esteve inteirinho, ativo, trabalhou até o último dia da vida e sempre jeitão dele, falando, desbocado, atuante. E pouca gente soube que ele era um artista de metal, não chama isso. Ele fazia esculturas metálicas. Um escultor de metais fantástico, que pegava aquelas coisas antigas, o pico de Bunsen, aquelas coisas de químico, e transformava em arte. Ele fez centenas de objetos artísticos que ele deixava na casa dele e não deixava sair de lá e não doou para ninguém. Eu não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa fantástica. Era um artista de primeira linha de expressão. Isso é muito único, precisaria descobrir. E a gente jamais imaginaria o Petralhani um artista de mão cheia. Né? Eu vi os objetos que ele fez e, nossa senhora, é arte isso. Transformar uma maçaneta num elefante, uma coisa incrível. É só o velho Petralhani, mas ele não está mais conosco. Né? Mas, de qualquer maneira, foi alguém marcante aqui no setor. O velho Pitombo nos deixou toda a parte da educação que continua pujante no setor. Então, cada um deles, e o Matias criou a parte do centro de história e tudo mais, toda uma geração que trabalha firme nisso. Então, são velhos mestres e a gente sente a presença deles, mesmo com o tempo. Isso é muito bacana. Né? Mas alguém tem que se pensar. Quantos alunos entram agora, diurno e noturno? Então, 70 diurno, acho que diurno noturno 70 também. Estamos em torno de 140 alunos. São bons alunos, não tem muita diferença. Agora, com essa questão dos vestibulares, eles entram quase em primeira opção, então eles já vêm querendo fazer química. Vem com muita garra, depois se desiludem porque sonhos de adolescente e também talvez encontrem os docentes certos que passam a mensagem certa. Se a gente não trabalha na cabecinha deles quando eles entram,
eles acham que o importante é passar de ano, ter diploma, o resto não importa. E tem que vestir a camisa, tem que saber que está no santuário, onde se faz ciência química, onde tem memória, tem muita coisa por trás, que ele não vê, mas que é isso que torna o instituto. Isso ele não vê mais. Mas a geração que sente assim, eu, Liliane, o pessoal, a gente olha e dá uma tristeza. Né? É muito difícil mudar, mas tem que aceitar que é parte da modernidade, né? Essas coisas não dá para mudar, mas valores sim, valores podem se manter, porque a identidade é uma coisa fundamental na profissão, né? E é fundamental para a universidade, porque vão ser alunos que vão defender a universidade, vão batalhar por tudo aquilo que ele recebeu. Então isso está mudando, eu não vou ser muito otimista não. Então é muito difícil encontrar alunos e fazer coisas assim. Mas vamos torcer para que a coisa mude um pouquinho. Né? Mas o centro acadêmico continua muito ativo, continua fazendo bastante coisa, eles continuam com a química e ação, o teatro, que eles desenvolvem bem, eles têm o IP Júnior, eles têm interação com empresas, muito animados, eles ajudam na Olimpíada de Química, que se consagrou no Instituto, ajudam na divulgação da profissão, em todos os eventos. Eu não faço crítica não, eles trabalham para o show. Tá? Só precisa estar um pouquinho mais orientado e perceber que eles são muito especiais, eles não sabem disso. Mas fora isso, eles estão fazendo um belíssimo papel. Mas vocês estão vendo que o Instituto não mudou, é igualzinho. Né? Mudou um pouquinho o ar, os ambientes, a história, mas as condições melhoraram muito, os laboratórios estão bem melhores, os instrumentos são muito melhores, as condições de trabalho são bem melhores, a burocracia não, é pior, é muito pior. Uma coisa que mudou no tempo, que antigamente tinha poucas secretárias, mas tinha uma Alice, que você estava no sufoco, Alice, ajuda, a Alice largava tudo e te ajudava.